Olá, tudo bem com você? Na receita dessa semana eu escolhi utilizar um ingrediente que eu amo, doce de leite. E com ele eu vou te ensinar a fazer uma torta deliciosa e bem crocante. Super fácil de fazer, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar a quantidade dos ingredientes e agora eu vou mostrar as fases e quais são os ingredientes que eu vou utilizar. Na fase da farofa, que é a primeira e vai servir como base e cobertura da torta, eu vou precisar de farinha de trigo, você pode optar pela integral se você quiser. Vou utilizar manteiga gelada e em cubinhos. É importante que esse ingrediente esteja gelado porque eu preciso fazer uma farofinha com a ponta dos dedos. Se tiver em temperatura ambiente vai virar um creme e aí não vai ter aquela textura de areia que a gente precisa. Também não dá para trocar por outro ingrediente, precisa ser manteiga, sem sal. Vou utilizar açúcar refinado e açúcar mascavo. Você pode optar em utilizar apenas um ou outro. Eu gosto de mesclar porque o sabor do mascavo traz aquela característica de especiarias toda especial para qualquer receita. Mas eu não quero que fique tão intenso de mascavo, por isso que eu coloco açúcar refinado também. Vou utilizar uma pitadinha de sal, e você muito bem sabe que o sal ele enaltece o sabor de todos os ingredientes em qualquer preparo, inclusive nos doces. Vou colocar uma pitadinha de canela, porque canela e doce de leite é um casamento perfeito, e vou utilizar fermento químico para bolo. Para dar liga e estrutura dessa farofa, eu vou utilizar um ovo caipira Label Rouge. Sabe aquela gema bem vermelhinha e clara, bem estruturada? Pois é com esse ingrediente de qualidade que nós vamos conseguir dar o ponto nessa farofa. E a segunda fase é muito simples. Nós vamos fazer um creme de doce de leite. Eu vou utilizar leite integral, você pode trocar pelo desnatado, que dá certo. Vamos precisar de doce de leite, você pode comprar, você pode fazer, ou você pode cozinhar lata de leite condensado na panela de pressão, como eu fiz. Olha a textura. Como é que eu fiz esse aqui? Eu coloquei o leite condensado na panela de pressão, cobri com água, 3 dedos para cima e cozinhei. Quando começou a fazer a pressão, aquele chiadinho, eu contei 45 minutos e eu consegui essa textura. Vou colocar essência de baunilha, que é opcional. E para dar a estrutura e cremosidade do creme, eu vou utilizar gema também caipira da Label Rouge. Olha que vermelhinha, vai trazer aquela consistência cremosa que a gente precisa para a receita. E vou juntar também um pouco de amido de milho para firmar esse creme. Tá pronto para essa receita? Anota aí, super simples, tenho certeza que todo mundo vai amar. Então, para a farofa, eu vou precisar de uma tigela e vou adicionar primeiro os secos. Farinha, mascavo, o açúcar refinado, o fermento, sal e a canela. E vou misturar com a ponta dos dedos. Agora eu vou adicionar a manteiga e formar a farofa. Se você tiver um processador, pode utilizar. É só no modo pulsar, homogeneizar todos os ingredientes. Agora que a manteiga ficou bem envolvida nos ingredientes secos, eu vou adicionar o ovo. E é ele que vai dar a liga nessa farofinha. Depois que a gente assa, vai ficar bem estruturado, não vai ficar aquela farofa que se desfaz não, vai ficar uma estrutura de massa mesmo. Então eu vou dar uma leve batidinha no ovo. Vou adicionar e mexer com o garfo para facilitar. Essa farofa, ela também serve para você servir com sorvete, para você cobrir um bolo de banana, um bolo de maçã, vai trazer uma crosta bem interessante para a receita. E a farofa vai ficar assim, não tem problema se tiver alguns pedacinhos de manteiga. É com esse pedacinho que nós vamos conseguir uma crosta mais crocante. Agora nós vamos fazer o recheio e deixar essa farofinha descansando aqui do lado. A segunda etapa, nós vamos precisar de uma panela e eu vou misturar o amido de milho na gema. Vou mexer aqui com o batedor de ovos, mas você pode mexer com uma colher também. É importante que a gente dissolva bem esse amido de milho para ele não empelotar na hora de cozinhar. Então, ó, virou essa pastinha. E agora eu vou adicionar um pouquinho do leite para poder dar a liga e dissolver bem esse amido.
Olha a cor dessa gema caipira, bem vermelhinha. Essa gema vai trazer uma cremosidade incrível para o recheio. Agora eu vou levar o restante do leite com essa misturinha para cozinhar e vou te mostrar o ponto. E esse é o ponto que nós precisamos. Cozinhe aqui por aproximadamente 5 minutos. Olha que creme lindo. E agora eu vou adicionar a essência de baunilha. E vou mexer. Se a gente coloca a essência de baunilha ou qualquer outra no início da receita, ela vai perdendo um pouco o seu aroma. Então, por isso que a gente sempre coloca no fim. Essa parte está pronta. Agora eu só vou misturar o doce de leite. Então eu vou misturar esse creme com o doce de leite. Como a minha panela é pequena, eu vou fazer numa tigela, mas se a sua panela for grande, você pode fazer na própria panela. E aqui nós já temos um recheio de doce de leite delicioso e super versátil. Você pode rechear bolo, torta, servir com sorvete, mas no nosso caso, agora nós vamos montar a torta. Doce de leite e a farofinha crocante vão se transformar em uma receita incrível. Então agora, em uma assadeira de 35 por 25 e 5 centímetros de altura, eu vou colocar metade da farofa. Não há necessidade da gente untar a assadeira, porque como a nossa farofa é rica em manteiga, ela não vai grudar. Então foi metade. E agora eu venho com todo o recheio. Agora nós vamos cobrir com o restante da farofa, fazendo esse movimento para cobrir bem a nossa cobertura. Farofa disposta, tudo bem homogêneo, nós vamos levar para assar no forno 180 graus por aproximadamente 45 a 50 minutos, até você perceber que a cobertura está bem douradinha. O forno tem que estar pré-aquecido. Já já eu mostro o resultado para vocês. E olha como é que fica depois que sai do forno. Casquinha bem crocante, recheio firme, mas ao mesmo tempo cremoso. Olha, depois que eu tirei do forno, eu deixei esfriar por aproximadamente 30 minutos e coloquei na geladeira, aproximadamente umas 2 horas, até você perceber que a assadeira e a parte inferior aqui de baixo da forma esteja em temperatura ambiente. E agora, com a ajuda de uma espátula, eu vou passar aqui na lateral. Tá ouvindo aí o crocante? Receita diferente, né? Vou te mostrar como é que fica por dentro. Olha só, o doce de leite, cremosinho, aqui em cima formou aquela crostinha que eu tinha falado, e embaixo também, ó, bem assadinha.
E olha que gracinha que fica. Eu cortei em quadrados de tamanho médio, mas você pode cortar do tamanho que você quiser, inclusive fazer em assadeira circular e depois fatiar como se fosse um bolo mesmo. Agora é o momento de provar. Crosta bem crocante, aquele doce de leite cremoso no meio, a base.